Manda beijinho, tem que ser assim, né? A distância é AD. Beijos é AD. É AD. Tá tudo proibido, né, Marinja? Tudo proibido. É virtual. Ai. Seguindo o Mastruz do Leite, internet. A gente mexe aqui, lá do outro lado mexe. É mais seguro. Pô, nada. Live. Que merda. Eu tenho isso, é? Podemos começar já fazendo as perguntas direto. Aí vocês podem partindo direto do secretário de saúde. Na sequência, já direto, a gente muda os microfones para o secretário de educação, que também tem observações a serem feitas. Pode ser? A gente queria um programa, né, hoje, sobre a atualização. Exatamente. Atualização. E a gente queria também meio que um perfil desses suspeitos, tipo, tem mais de tantos anos, veio de fora. Média de idade. Média de idade. Essas coisas tem? Não, os dados não têm. Tá. Tem que ter só um repórter aí para se posicionar, para aproveitar. Pode ficar à vontade. Quais são as medidas imediatas aí já em relação Faltando algum microfone aqui, não ao tá? coronavírus? Da SIC TV. Deu não? Ainda não. Não virão? Primeiro atualiza a gente dos casos, secretário, como é que está hoje. Então vamos lá, primeira pergunta aqui, atualizando dos casos. Hoje nós temos 24 casos suspeitos. Nenhum caso confirmado ainda, graças a Deus, de coronavírus no estado de Rondônia. Temos 24 casos suspeitos, dos quais 13 são de Porto Velho, ou seja, da última atualização que a gente fez ontem, aumentaram 4. Ariquemes são 8, eram 9, um caso foi descartado, excluído. De Paraná eram 2, agora é apenas 1. E Vilhena era 1 e agora são 2. Então, no total, nesse momento são 24 casos suspeitos em Rondônia. Lembrando que esses dados modificam a cada momento. Faz-se o exame, descarta 1 ou aparecem outros casos suspeitos, esses números podem mudar a qualquer momento e mudam mesmo. De ontem à noite para cá, como eu já disse, já mudaram esses dados. Existe alguma internação ou todos estão em domicílio? Nenhum dos casos de Rondônia está internado. Todos os pacientes estão aguardando em isolamento domiciliar. Os casos suspeitos de Rondônia estão em isolamento domiciliar. Nenhum caso necessitou de internação. São casos leves e a gente volta a repetir. Cerca de 85% dos pacientes, mesmo nos casos confirmados de coronavírus, eles vão acabar tendo tratamento domiciliar, isolamento domiciliar, e vão ficar apenas com o uso de medicamentos básicos para febre, para dor, se hidratando bastante, cuidado com a higiene das mãos, evitar compartilhar objetos, estar isolados, ou seja, não saírem de casa e não receberem visitas, usarem máscaras e 85% vão ficar curados. Caso haja necessidade de internação, essa internação vai ser feita onde? No Cimetron? Nós temos alguns hospitais de referência. Para adultos seria o Cimetron. Secretário, a gente viu ontem no Fantástico, Um pouquinho de água, por favor. Minha garganta tá seca. tipo, em São Paulo, eles estão preparando alas. Claro que é muito mais grave, né? A situação de lá não tem nem comparação. Mas assim, eles estão preparando alas inteiras de hospitais, com as UTIs, número maior de leitos e tal. A gente tem essa preocupação aqui, como seria se fosse necessário uma situação mais grave? Essa preocupação é uma preocupação do país todo. Na verdade, é uma preocupação mundial. Quantidade de leitos de UTI, quantidade de leitos de retaguarda, né, para pacientes graves. Nós também temos essa preocupação em Rondônia, claro. Nós estamos preparando algumas estratégias para isso. Nós temos hospitais públicos. Nós, graças a Deus, temos uma média razoável de leitos de UTI. Porque nós temos os leitos públicos, temos leitos contratualizados, que são públicos, mas estão em hospitais privados. Então, hoje nós temos a melhor média de UTI, de leitos de UTI da região norte. Que seria? Não entendi. Que seria essa Quantidade. média de quantidade? É uma média de 2 leitos para cada 10 mil habitantes.
Priscila? 2 a cada 10 mil. Cadê a Priscila? Fique aqui perto, Priscila. Ela me ajuda com os dados aqui. Secretário Então desses... nós temos hoje 261 leitos. Hoje em Rondônia nós temos 261 leitos de UTI, públicos ou contratualizados em leitos privados. E temos mais 90 leitos em hospitais privados que não estão contratualizados com o SUS. A questão da fronteira com a Bolívia e também até o pessoal do Acre, que, se eu não, salvo engano, já tem caso confirmado no Acre, Não, né? não tem caso confirmado no Acre. Nem caso suspeito lá. Não, né? Hoje não tem nenhum caso nem suspeito lá. Tá, e a fronteira com a Bolívia aqui? As fronteiras, de um modo geral, elas têm que ser vigiadas. Uhum. Perfeito. Mas a Bolívia está mais com medo da gente do que a gente com medo deles. Entendi. Nossa. Secretário, desses pacientes, todos viajaram, todos trouxeram o vírus de fora ou já existe suspeita de contaminação, de esses pacientes ter adquirido aqui? Não, aqui não tem ninguém confirmado, Não, sim, não tem nenhum caso mas confirmado. esses suspeitos, eles são todos oriundos de fora, viajaram? Então, alguns viajaram e outros foram pessoas que tiveram contato com esses que viajaram. Os exames que estão sendo feitos, qual que é a média de resposta? Os exames saem rápido, os exames que são feitos no nosso LACEN. Os exames para influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório, H1N1, são feitos em Porto Velho, no nosso LACEN. Então esses resultados saem bem rápido, a equipe está trabalhando diuturnamente, apesar de uma equipe reduzida, que nós estamos aumentando gradativamente agora, de acordo com a necessidade, tem dado resultado muito rápido, muito célere para a gente. Agora, os exames que vão para fora, os exames que são coletados para realmente definir se é ou não coronavírus, esses têm demorado um pouco mais, que não fazem no estado de Rondônia. Existem hoje muitos casos suspeitos Brasil afora, então são poucos laboratórios que fazem. Inclusive hoje nós estamos mandando uma servidora nossa do LACEN para Belém do Pará para fazer o treinamento, para depois a gente tentar realizar o exame aqui também. Isso é importante porque são pouquíssimos os laboratórios fazendo o exame específico do coronavírus no Brasil e 3 laboratórios, são a Doflutz em São Paulo, o Evandro Chagas no Pará e a Fiocruz no Rio de Janeiro. E a gente vai tentar também trazer para fazer no LACEN de Porto Velho o exame, o teste do coronavírus. Isso vai dar uma celeridade, vai agilizar. Entretanto, essa servidora vai ficar lá essa semana treinando e aí depois a gente vai depender, a partir da semana que vem, de insumos. A gente está vendo aí no Brasil inteiro os laboratórios com dificuldade de insumos. Até os maiores laboratórios privados já estão deixando de fazer o exame, infelizmente, porque esses insumos acabam, a gente acaba concorrendo com outros países, com Estados Unidos, com Japão, com Canadá, com Itália, com França, e os laboratórios, infelizmente, as indústrias têm preferido mandar, em alguns casos, insumos para fora. Então, o estado de São Paulo já adotou uma política diferente a partir de sábado, de não realizar exame de todo mundo que é suspeito mais, né? E alguns laboratórios privados, inclusive, já suspenderam, já não estão mais realizando o exame ou não estão pegando casos novos mais, além dos contratos que eles já têm, porque pelo fato da falta de insumos, da falta de reagentes que estão sendo enviados para o exterior. Secretário, o senhor falou que desses casos suspeitos, se forem confirmados, 85% vão ficar bem. Mas isso quer dizer o quê? Esses outros 25%? Como é? 15. Pode 15, perdão. 85% dos pacientes que têm coronavírus, não estou dizendo dos suspeitos, estou dizendo dos que confirmam para coronavírus, pelas estatísticas acabam saindo vivos, salvos, sem complicações. Eles passam, e nesses casos realmente é bem simples, é bem tranquila, uma tossezinha, febre, como se fosse um resfriado ou uma gripe simples, 85% dos casos. 15% dos pacientes acabam tendo complicações e precisam ficar internados. Cerca de 5% dos casos, isso é a estatística mundial até agora, acabam necessitando de uma vaga de UTI. E um pouco mais do que 3%, infelizmente, acabam falecendo. Então, quando a gente fala que a grande maioria sai bem, é por isso. 85% dos casos acabam ficando completamente curados com medidas muito simples. O isolamento domiciliar, o uso da máscara, a higiene, tomando medicamentos para febre e para dor, se hidratando bastante, não recebendo
visitas nem visitando ninguém, são medidas bastante simples. Agora, infelizmente, 15% dos pacientes acabam tendo piora do quadro respiratório, começa a ter dispneia, falta de ar, etc. E esses pacientes vão necessitar ser internados. Secretário, há uma corrida muito grande atrás de máscara e de álcool gel, inclusive já estão dizendo que está faltando aqui na cidade. Qual as pessoas que têm necessidade, que precisam usar máscara? É só quem está suspeito, quem está infectado, ou todo mundo daqui para frente vai poder usar uma máscara? Porque há um comentário muito grande e ontem eu vi inclusive muita gente usando máscara na manifestação que tinha aqui. Qual a necessidade desse pessoal usar máscara? Muito importante essa pergunta do uso da máscara. Obviamente, todo profissional de saúde vai ter que usar a máscara. Alguns, essa máscara comum, a maioria vai usar a máscara comum, que ela já protege em algumas situações. Quem for ter contato com secreções, com aerossóis, quem for entubar o paciente, quem tiver o contato mais próximo com a secreção da orofaringe do paciente, e o paciente não estiver, no momento que ele não esteja protegido, porque o paciente também usa máscara, tiver que tirar a máscara para fazer intubação orotraqueal, para coletar material, aí esse profissional de saúde tem que usar uma máscara especial. Pessoas da população geral. Qualquer pessoa que está com resfriado, que está tossindo, que está espirrando, a recomendação é que coloque uma máscara. Porque ele vai estar espirrando e tossindo, espirra dentro da máscara e evita espalhar as gotículas de saliva que podem levar não só o vírus do corona, caso essa pessoa esteja contaminada, mas como vários outros vírus respiratórios. Essa profilaxia, essa prevenção não é só no caso de corona. No caso dos demais vírus respiratórios todos, se a pessoa que está gripada, é uma toalete respiratória, é uma etiqueta respiratória, ela colocar a máscara e evitar passar esses vírus, jogar gotícula de saliva para frente e contaminar outras pessoas. Seja um vírus H1N1, H3N2, influenza A, influenza B, sincicial respiratória, todos eles podem ser transmitidos dessa forma. Então o ideal é que a pessoa que tiver tossindo, espirrando, com sinais de coriza, ela coloque a máscara e já fique de máscara, é importantíssimo. Se a comunidade geral quiser também se prevenir, vai andar no ônibus, vai no lugar que tem mais gente, quiser colocar a máscara também, não está errado. A gente não pode obrigar as pessoas a usarem máscara, até porque, como você próprio disse, está em falta no mercado. Infelizmente, não está em falta só em Rondônia, está em falta no Brasil inteiro e no mundo inteiro. E aí as indústrias brasileiras, infelizmente, estão preferindo vender, parece que está acontecendo isso, estão vendendo para outros países, não é preferindo, é porque a demanda está muito grande no mundo inteiro mesmo. A Itália, vocês estão vendo como é que está, Estados Unidos, Canadá, Espanha. Então, tem uma demanda muito grande e está escasso. Máscaras, álcool gel, realmente está escasso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas, então, para terminar de responder a sua pergunta, a recomendação que a gente passa, as pessoas que estão escorrendo o nariz, tossindo, evitar sair para lugares públicos, evitar ir trabalhar. Nesse momento é importante isso, evitar estar em conglomerados. Vou para a igreja. Evita, se for, colocar uma máscara. E que mesmo quem não está, se quiser se proteger, uma boa forma de se proteger é usando máscara sim. Mas não é só máscara, porque a máscara protege o vírus de entrar pelo nariz, pela boca, na nossa face. Tudo bem. Mas a gente às vezes toca nos lugares, toca na mão de alguém, depois coça o nariz, coça o olho, a boca, e esse vírus que está depositado na nossa mão, ele pode adentrar a mucosa da boca, do nariz, do olho e causar infecção. Não só do coronavírus, mas de outros também. Então é importantíssimo estar sempre lavando as mãos, não colocar a mão na boca, não colocar a mão no nariz, não colocar a mão no rosto, no olho, não cumprimentar mais as pessoas. Alguns dias atrás o Ministério da Saúde recomendou que não se desse beijinho no rosto, e eu sigo à risca isso, então de umas 3 ou 4 semanas para cá não cumprimento ninguém com beijinho no rosto, e agora na última semana o Ministério recomendou que nós não cumprimentássemos tocando na mão. Eu já não cumprimento, como vocês perceberam, eu entrei aqui no auditório, cumprimentei todos com o pé, isso é a minha rotina de alguns dias para cá. Temos que evitar, porque a mão é uma fonte importantíssima de infecção. O vírus, a mais de 2 metros de distância, a chance é praticamente zero. A mais de 1 metro de distância, é muito pequena a chance de transmitir. Mais de mais perto existe a possibilidade. Entretanto, eu estou falando aqui, nós estamos aqui, vocês estão aqui a 2 metros. Quase impossível de transmitir. Entretanto, a gente está falando, está depositando gotículas de saliva aqui. Nessa mesa, nos microfones. Quem vai pegar os microfones, os celulares depois aqui, tem gotícula de saliva aí. Isso é normal. Então, eventualmente, se alguém estivesse contaminado,
a gente depois tocaria nesses microfones, o vírus estaria na mão, daqui a pouco coça o nariz, coça a boca, isso pode ser transmitido. Não é neura, nós temos que ter essas cautelas mesmo, né? E tem que ser antes de ter caso em Rondônia. Por isso que o governador está lançando um decreto que deve sair o mais breve possível. Nós passamos o fim de semana confeccionando isso junto com a equipe jurídica, a equipe da Agevisa, né, o pessoal do gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, com o governador, com a procuradora, com a PGE, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria ASEAS de Assistência Social, com a Secretaria de Justiça. Nós sentamos juntos no fim de semana, passamos trabalhando sábado e domingo o dia inteiro nesse assunto. O sábado nós fomos até tarde da noite, né, discutindo esses assuntos, estratégias de leite, estratégias de UTI, estratégias de como prevenir do vírus chegar e depois que chegar, o que nós vamos fazer. Então, a equipe multiprofissional, temos outras reuniões importantes essa semana, na quarta-feira de manhã com todos os secretários municipais de saúde, na quarta-feira à tarde, na quarta de manhã com o comitê de saúde todo, envolvendo vigilância sanitária municipal, estadual, todo mundo junto. Essa reunião desse fim de semana foi da Secretaria de Estado, para a gente ajustar os ponteiros aqui, analisar tudo, e agora começa a reunir com a Secretaria Municipal, com os secretários municipais do interior. Começa entre aspas, nós já estamos fazendo reuniões com eles há mais de um mês. Nós já tivemos uma reunião grande em Jaru com 52 secretários municipais de saúde, e estamos continuando. Mas como o vírus, como a situação epidemiológica do Brasil e do mundo muda a cada instante, a gente acaba tendo que mudar de estratégias também. Algumas coisas que eram válidas 15 dias atrás, hoje elas já mudaram. E o que eu estou falando aqui agora como absoluta verdade, daqui 6 horas pode não ser mais uma verdade absoluta, e sim uma verdade relativa, ou nem mais ser verdade, porque nós está havendo essa mudança de perfil epidemiológico. Daqui a pouco, Deus nos livre, nós podemos ter um caso confirmado em Rondônia e a gente começa a mudar as estratégias. Mas estamos muito antenados nisso, e no dia a dia mesmo, a equipe extremamente ajustada. Está aqui o Cid Orleans, que é do CIEVES estadual, a doutora Ana Flora, a doutora Arlete aqui da Agevisa. Estamos trabalhando em conjunto com profissionais especializados da epidemiologia, dessa área específica da transmissão de epidemias, de pandemias, de surtos, etc. Secretário, como é que está a relação das aulas? Levantada faz um tempinho É que a já. minha já é dentro do que o senhor está falando. A orientação que a gente tem a nível nacional é que, em caso de suspeita do paciente de estar com o vírus, que ele procure não um pronto-socorro, não João Paulo II, e sim uma unidade básica de saúde. E a gente não tem visto o município se manifestando a respeito disso. Existe uma conversação Estado-município a respeito disso? É assim que funciona mesmo? O paciente que se considera suspeito, ele deve procurar uma unidade de saúde ou ele deve procurar o Semetron? Como ele deve proceder? Mesmo antes de termos o primeiro caso suspeito em Rondônia, nós já estávamos sentando com o município de Porto Velho e com os municípios do interior. Assim como nós temos um canal direto, a Secretaria de Estado da Saúde com o Ministério da Saúde, um grupo de WhatsApp, videoconferências constantes. E já tivemos 2 reuniões presenciais lá em Brasília, teremos mais uma agora. Nós também temos tido contato com o município de Porto Velho e isso está definido, isso é protocolo nacional. Suspeita de coronavírus. Eu tive contato, eu viajei para o exterior, voltei menos de 14 dias, estou apresentando sinais e sintomas sugestivos de coronavírus, que são muito parecidos com outros vírus também. Ou tive contato com algum paciente que é suspeito ou confirmado de coronavírus e estou apresentando febre ou outros sinais e sintomas, esses casos são casos de pessoas suspeitas de estar com coronavírus. As pessoas suspeitas, primeira coisa, isolamento, máscarazinha, higiene, nada de lugar abafado, ficar em casa isoladas sem receber visita e sem sair de casa. Começou a apresentar sinais e sintomas, avisa o CIEVES. Tem os telefones do CIEVES estadual para todos os municípios e tem o telefone do CIEVES de Porto Velho. O telefone do CIEVES estadual 0800 642 5398. 0800 642 5398, vale para os municípios do interior. CIEVES Porto Velho 0800 647 1010. CIEVES Porto Velho 0800 647 1010. Aí vai tirar dúvida, porque nesses casos vai precisar ser atendido. Onde é que deve ser o atendimento? O atendimento deve ser numa unidade básica de saúde ou numa UPA. Quais os casos vão ser direcionados para os hospitais
de referência os casos onde o médico lá da unidade básica ou da UPA, o médico e os demais profissionais de saúde, definirem que esse paciente está grave, esse paciente vai precisar ficar internado. Esses pacientes, o médico vai fazer o encaminhamento e aí ele vai se encaminhar ao hospital para passar por uma avaliação no hospital para ser internado, ou internado em leito de isolamento, ou até em casos de vaga da UTI. Esse fluxo está muito bem definido, tanto do Estado, do Ministério da Saúde com a Secretaria de Estado, quanto da Secretaria de Estado com as prefeituras. Secretário, em relação aos pacientes que já foram confirmados, que estão vindo de outros países e de outros estados, como São Paulo, como é que vai fazer, como é que o Estado vai proceder com esses pacientes que já foram confirmados? Pacientes confirmados, eles não podem se deslocar. Paciente confirmado é obrigatório ficar em internação domiciliar, em isolamento domiciliar. Então, paciente confirmado não vai chegar em Rondônia, porque é proibido. Se ele chegar em Rondônia, ele vai ser detido, porque isso é um crime contra a saúde pública. Ele está espalhando um vírus, mesmo tendo sido aconselhado a ficar em casa. Então, pacientes confirmados não podem se locomover. Como é que vocês estão controlando isso? Tem um monitoramento disso aí? De quem chega no estado, de quem chega na capital? Deixa eu terminar de respondê-la, por favor. É porque na sequência dessa... Eu respondo você na sequência. Então, perdi o raciocínio. Os pacientes que estão chegando... Eles não podem ser... Eles não podem sair. Ele tem que ficar. Teve um caso agora, salvo engano, no interior de São Paulo, que ele está detido num hotel porque ele se locomoveu. Não pode. E aí o CIEVES municipal, de onde a pessoa está com o vírus, onde a pessoa está confirmada com o vírus, é que monitora isso. Visitas diárias àquela pessoa, passa em casa, olha, a equipe de saúde do CIEVES municipal passa fazendo as visitas domiciliares para saber se aquele cidadão está ou não no local. Então não pode se locomover. Quem cuida disso, respondendo a sua pergunta, quem cuida disso é o CIEVES do município. Por exemplo, tem um caso na Bahia, interior da Bahia. O município é quem cuida daquele paciente, tem que monitorar para onde ele está indo, tem que fiscalizar e dizer, olha, ele está saindo de casa, ele foi para tal lugar. A pessoa não pode sair porque isso é um caso grave, pode levar a implicações graves porque vai transmitir o vírus. Então, caso confirmado, não pode se locomover. Ele tem que ficar até ser curado. Quando ele estiver curado, ele vai haver a autorização, aí sim ele pode se locomover, pode ir para outro estado. Secretário, como é que vai... Falando agora sobre as aulas, como é que vai ficar essa situação? Que medidas que o Estado está tomando referente a essa situação? Os alunos, enfim, o que vocês estão... Microfone, vamos botar o microfone dele. Vamos tirar as águas, por favor. Aumentar a audiência, Caldeira. Doido, Caldeira. Quase mil. Bom dia. Bom dia. As aulas, a partir de terça-feira, 17, serão suspensas aulas, formações, trânsito de funcionários em viagens internas ao Estado, serão todas cessadas, acompanhando o decreto. Vai sair inicialmente a SEDUC vai trabalhar 15 dias e acompanhar o trabalho e as orientações da Secretaria de Saúde do Estado, a Gevisa, que são os responsáveis diretos pela ação. O decreto traz 30 dias. Caso, nós vamos acompanhar uma semana depois dos 15 dias para ver o que vai acontecer. Se tiver surgido algum caso, infelizmente nós vamos ter que prorrogar para ver o que a Secretaria de Saúde vai fazer. Então, a partir de amanhã não tem mais aula? Não tem mais aula. Só nas escolas estaduais, a suspensão, a determinação do governador abrange... É bem maior. Abrange escolas municípios, particulares? Tudo, educação superior, porque aí, a partir daí, o ente federado está cuidando de seus limites. Aí não tem como, porque não adianta nós fazermos um esforço em uma determinada rede, tocar sozinha, aí aparecer nela alguma coisa, nós estaríamos com as escolas, inclui as escolas comprometido. O sistema é único. Do município. É o sistema estadual de Universidade Federal? Ela obedece, nesse caso, esse ela decreto está, vale para todos. Vale para todos, porque está dentro dos limites do Estado. Né? A outra situação é que nós, por medida de segurança,
acompanhando tudo aquilo que a CESAL e os estudos apontaram, observando que o Conselho Nacional de Educação já orientou, né? E aí sempre virá a pergunta, e os 200 dias serão mantidos e com certeza entrarão, se necessário for, no ano de 2021. Né? A carga horária vai ser respeitada, né? E nós teremos um ano letivo, porque também em nível nacional o MEC vai mexer em algumas datas, né, que ele tem já comumente instaladas e que ele vai ser necessário, porque aí os alunos, ele não pode prejudicar os alunos. Ele pode atrasar, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas ele não pode adiantar mais. Vai atrasar, com certeza, porque o Conselho Nacional já está orientando nesse sentido. Então, assim, o ano letivo, 200 dias consagrados na LDB, serão mantidos, respeitando a legislação. O mínimo de cargas horárias, né, só serão respeitadas as diferenças em cargas horárias no campo indígena quilombola, que a lei permite isso. Nos centros urbanos, mantém-se os 200 dias e o mínimo de 800 horas no ensino fundamental e o mínimo de 1.000 horas em alguns lugares onde já estão instalados. A educação integral permanece a mesma, seguindo o seu ciclo normal. Não vai existir, né, redução de carga horária em virtude disso. Só esclarecendo. Então, o decreto é de 30 dias. A partir dos 15 dias vai ser avaliada a necessidade do cumprimento dos 30 dias ou da prorrogação. Não é do cumprimento. Estado de emergência, não é um decreto que vai dizer para obrigatório, né? Sim. Então nós vamos passar 15 dias, agorinha, analisando. Caso, e aí vamos observar, porque a Secretaria de Saúde, ela faz a observação natural. Ela vai nos orientar para o continuo. Foi decretado emergência? O Estado, o governador está decretando emergência? O caminho Isso quem vai dizer é o governador. Mas o caminho natural. Mas o decreto já está praticamente pronto, a gente não quer se adiantar. Nós participamos da confecção desse decreto. A Secretaria de Estado da Saúde, a AGEVISA, a Secretaria Municipal de Saúde, SEAS, a SEJUS, desculpa, Municipal de Saúde não, Estadual de Saúde, participaram da confecção junto com a Educação, desculpa. Então, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Justiça, Secretaria de Estado da Assistência Social, a AGEVISA, a CIEVES, participamos junto da confecção, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, e quem vai anunciar é o governador. É um decreto que vai ter algumas coisas rígidas, nós precisamos preparar, algumas coisas vão ser bastante rígidas, mas nós estamos tentando proteger a nossa população. O objetivo, mas não tem nenhum caso confirmado, e nós nem queremos que tenha. E se tiver, nós não queremos que se espalhe rápido. É por isso que essas medidas são medidas drásticas, mas medidas sentadas por profissionais extremamente competentes, epidemiologistas, profissionais que estão há muitos anos lidando com isso, observando inclusive artigos internacionais. Nós estamos ligados em países que passaram por crises graves, principalmente China e a Itália. Então nós estamos antenados em tudo isso e fazendo um decreto que é um decreto que vai restringir algumas coisas importantes, sim. Quem vai anunciar isso é o governador, a gente não pode se adiantar a tudo, mas acredito que hoje ou amanhã ele deve adiantar-se, aliás, ele deve anunciar o decreto, e é um decreto que realmente visa proteger a população ao máximo possível. Alguns podem dizer que é algo muito precipitado, que não tem nenhum caso confirmado no estado, mas se a gente deixar, ficar esperando e enrolando, daqui a pouco chega o vírus se espalha muito rapidamente, pode atingir um número grande de pessoas, e nós não queremos isso, não queremos pessoas contaminadas, não queremos casos graves e não queremos pessoas morrendo no estado. Então é um decreto rigoroso? Vai restringir muita coisa? Vai. O senhor pode citar algumas dessas restrições? Não entendi. Pode citar alguma dessas restrições? Então, eu queria não antecipar, eu tenho todas as restrições aqui, até porque participei da confecção do decreto, ajudei na confecção. Eu queria deixar o governador anunciar. Tá? Secretário. Então, assim, algumas coisas, vai restringir a vida de algumas pessoas, vai tirar alguns prazeres. Eu gostava tanto de ir para tal lugar, não vou poder ir em alguns dias. É uma situação de emergência. Nós não queremos ter problemas graves com a nossa população. Nós temos que seguir, nós temos que analisar os exemplos dos demais, ver o que deu errado lá, por que deu errado, onde foi que eles falharam, o que foi que aconteceu e tentar corrigir aqui. Nós não queremos ter as mesmas complicações, os mesmos casos graves e as mesmas mortes que outros países estão tendo. Nós estamos agora num período, não sei, gostaria de saber se o governo pensou nisso. Nós estamos num período religioso, aonde
tá bem aí a habitual aglomeração de fiéis, né? Procissões, Sexta-feira Santa, que todo mundo tem o hábito de ir à igreja, Sábado de Aleluia, que todo mundo, Páscoa, que todo mundo, aquele que não vai o ano inteiro, vai na igreja no dia da Páscoa, né? Foi pensado nisso também, vai haver uma orientação para essas pessoas para que cancelem as procissões, ou como é que vai funcionar isso? A orientação básica é que as pessoas fiquem em casa. Esse tipo de manifestação que seja transmitido, que tenha teatro, que tenha a manifestação ali, entretanto com poucas pessoas, e que seja transmitido via rede social, online, televisão, para que as pessoas possam assistir em casa. Vai ser suspenso esse tipo de manifestação sim, porque infelizmente, onde tem conglomerados com muitas pessoas, se tem um ali no meio que está com vírus, isso vai se espalhar e vai disseminar. A religião é importante, as coisas culturais, teatro, cinema, são tudo muito importantes, a gente sabe disso. Mas nesse momento de emergência, nós temos que ver o que é prioridade. E a prioridade é manter a saúde e a integridade das pessoas. Então, possivelmente, eu não quero adiantar que é o governador que vai dizer sobre o decreto, possivelmente isso vai ser suspenso, sim, movimentos com grandes quantidades de pessoas, mas não precisa, acabou, não vai ter esse ano, não, pode ter. Faz ali, um grupo pequeno, quem está só os organizadores, transmite isso online para a pessoa que está em casa, tranquilinha, assistir na frente da televisão, ou na frente de um celular, na frente de um computador, com as suas famílias, de forma segura para que nosso povo não adoeça com essa doença que é temerária. Secretário, eu fiquei com uma dúvida. Concordo contigo. Referente por causa de um dia, por causa de uma manifestação. E pode ficar em casa, porque essa época de Semana Santa é época de jejum, é época de algumas penitências. Isso você pode fazer em casa sem problema. Secretário, fiquei com uma dúvida aqui referente à suspensão das aulas. Serão na rede estaduais, municipais, universidades federais e privadas também? Só para me esclarecer. O limite do Estado de proteção, em uma situação como essa, o governo federal ele não diz, universidade, faça isso. Ela está no limite de um ente federado e é esse o responsável, é o órgão próprio, que no caso é a Secretaria de Saúde, coordena tudo e o governo do Estado decreta que nos limites do seu território físico, as instituições deverão obedecer o seguinte limite. Porque senão ficaria respeitar o município, eu não quero, não existe isso. Todos estão dentro dos limites do ente federado, Estado de Rondônia, e deverão obedecer nesse momento o direcionamento protetivo que o governo estadual está dando. Secretário, alguma orientação para o transporte público? Tem orientação do transporte público. O decreto vai falar sobre isso. Né? Bem lembrado, Maria. O decreto vai falar, mas como o decreto é bastante restritivo, inclusive para servidores públicos que vão ter algumas situações diferentes, alguns deles vão acabar trabalhando em casa, quem pode trabalhar não trazendo prejuízo para o Estado, né? Algumas pessoas que fazem serviços burocráticos pelo computador, e hoje em dia tem muita coisa que é online, que é por sistema, que é por computador, essas pessoas vão ser aconselhadas de acordo com alguns critérios de idade, etc., vão ser aconselhadas a ficar em casa. Mas isso o governador vai detalhar melhor quando ele for apresentar o decreto a toda a nossa população de Rondônia. Não o Estado em si, né, mas no Brasil, o que vocês já estão avançando, a saúde está avançando em relação a encontrar uma solução? Está adiantado, está difícil de encontrar algo que vai imunizar a população? Isso é algo que o mundo inteiro está tentando. É o mundo inteiro que é uma vacina para esse novo coronavírus. É um vírus novo, surgiu agora, há pouco tempo, mas as vacinas estão muito adiantadas, especialmente em Israel. Israel já anunciou que nas próximas semanas, 2, 3 semanas, já deve estar com a vacina pronta. Aí vem um questionamento. Tudo bem, eu estou com a vacina pronta, estou aqui com uma ampola da vacina, deu certo, é bacana. E agora, como é que eu vou produzir para bilhões de pessoas? Em quanto tempo vai demorar para produzir essa vacina lá em Israel ou em algum outro centro? Depois que produzir, estiver pronto, como é que nós vamos transportar essa vacina para o mundo inteiro e depois imunizar essas pessoas? Então não é tão rápido, não é tão simples, não é tão fácil, apesar de que cientistas estão praticamente enlouquecendo em vários países, na França, nos Estados Unidos, em Israel, mas parece que Israel, pelo que a gente tem comentado, está mais avançado nessa questão da vacina e em breve terá a vacina pronta. Agora, o fato de ter a vacina pronta não significa que a pessoa lá do interior de Rondônia vai estar vacinada, porque tem toda essa logística de produção, de distribuição e de
vacinação dessas pessoas. Importante, secretário, o senhor falar ainda tem algumas coisas que ele está falando. Influenza, que vai começar agora, que é muito importante. Perfeito. O Cid. Isso, microfones. Isso. O Cid vai falar agora, né, das licenças da vacina, etc. Olá, bom dia a todos os jornalistas e repórteres aqui no dia de hoje. Então, a produção de uma vacina em si, ela já leva um bom tempo, porque envolve pesquisas, né, pesquisadores de vários países, né? Depois de pronta a vacina e devidamente testadas, né, em cobaias, digamos assim, para usar um termo mais conhecido, então essa vacina ela sofrerá todas as licenças institucionais. A paralisação é geral. Pela Organização Mundial de Saúde, inclusive pela própria Anvisa. Então, como o secretário está falando, até que essa vacina realmente ela seja autorizada, não é, para imunizar as pessoas, existe toda uma logística envolvida até que ela chegue realmente em todos os estados brasileiros e nas cidades mais longínquas do nosso estado. Então, na verdade, as orientações de prevenção nesse momento é o mais importante para todos. Só corroborando com algumas das falas do nosso secretário, né, a faixa etária mais acometida é que nós temos dos 36 casos registrados, já como nós não temos, é uma faixa etária que vai de 20 a 50 anos. Nós temos apenas uma criança e, além dessa faixa etária de 50 anos, nós temos em torno de 1 a 3 pessoas. Outra coisa importante da gente falar é da vacina que vai ser realizada agora no Brasil, não para corona, óbvio, que ainda não tem, mas o Ministério da Saúde adiantou em mais de um mês a questão da vacinação da gripe. Então nós teremos a vacinação já em Rondônia, a partir do dia 23 de março, e a gente convoca toda a população, primeiramente os prioritários, para serem vacinados a partir do dia 23, lembrando que essa vacina ela protege de H1N1, H3N2 e influenza B, então já ajuda muito as pessoas não terem pânico, porque a pessoa toma vacina não vai ter essas doenças, e essas doenças são muito parecidas com o coronavírus. Então, por uma questão de saúde pública, a pessoa primeiro que não vai adoecer de H1N1, H3N2 e de influenza B, a grande maioria das pessoas, dentro do limite da eficácia da vacina, não vão adoecer, obviamente, com essas doenças. Então é importantíssimo. A partir do dia 23 de março, essa vacina estará sendo aplicada no estado de Rondônia. Primeiro, os grupos prioritários, que são as pessoas acima de 60 anos, as crianças, as grávidas, os indígenas, os professores, os profissionais da educação, os profissionais da saúde, os profissionais do sistema prisional. Acredito que são esses. Tem mais algum, doutora Arlete? Falei dos indígenas, então são esses. Bom, aos privados de liberdade também. Então vamos recapitular quem são os grupos. Os grupos prioritários. Os idosos, acima de 60 anos, as crianças, as pessoas que apresentam várias comorbidades, ou seja, outras doenças, os privados de liberdade, as pessoas que trabalham no sistema, são os profissionais da saúde, os indígenas, esses são os grupos prioritários para que se possam tomar inicialmente as vacinas. Esses todos, secretário, a partir do dia 23, ou esse grupo também prioritário vai ser dividido? Primeiro vão ser os idosos, depois vão ser... Ou são todos juntos? Todo esse grupo, a partir do dia 23, já pode procurar os postos de vacinação estado afora. Nós estamos nos antecipando, a vacina não chegou no estado de Rondônia ainda, deve chegar só no dia 18, mas nós estamos montando uma força-tarefa incrível dentro do estado, já que o Ministério da Saúde fez isso, produziu lá 75 milhões de doses da vacina, se antecipou toda a sua logística do Ministério da Saúde para conseguir distribuir para os estados. Nós aqui também estamos numa força-tarefa com a AGVISA, para que a gente consiga distribuir o mais breve possível, chegando realmente dia 18, distribuir o mais breve possível para todos os municípios do nosso estado, para que esses municípios possam efetuar, então, a vacinação dos nossos rondonienses e prevenir dessas doenças que são tão graves
né, como qualquer outra, e precisam ser prevenidas. As pessoas não podem adoecer também, não é só de coronavírus, também de influenza, de H1N1, H3N2. Secretário Suami, a respeito do cancelamento das aulas, já existe um pensamento, já existe já foi cogitado com que as crianças tenham aula pela internet, por exemplo. Foi pensado alguma coisa assim ou simplesmente vai parar e depois vai se ver o que vai fazer? Bom, a Secretaria de Estado tem cursos com base na mediação tecnológica. Mesmo assim, os alunos estarão concentrados em algum lugar, o que não é interessante para nós. Né? Eles estarão concentrados, porque o nosso é mediação tecnológica, não é aula, né? Não é videoaula. Então, assim, baseado nesse parâmetro, total, e depois nós vamos repensar. Quando voltamos também massivamente. Então, até porque temos situações, o estado de Rondônia, exemplo, dos estados do norte do Brasil, tem programas e projetos diferenciados envolvendo a educação. Mas o coronavírus é único. Caso ele chegue, e nós torcemos para que ele não chegue, ele não vai escolher, esse aqui está estudando videoaula ou internet, ele vai. E o ideário todo é para que nós possamos proteger a sociedade de forma equânime. Ok, gente? Certo? Ok. Sobre essa questão do decreto, hein? Esse decreto que vai ser publicado. Vai ter uma coletiva? Como é que vai ser o anúncio do governador? Eu entendo que hoje não tem como, agora nós dois aqui, detalharmos a gente quando vai ser anunciado? Vai ter uma coletiva, como que vai ser uma mensagem vídeo, com certeza vai convidá-los para fazer essa da publicidade. As informações vocês são informados pela SECOM diretamente, tá bom? Okay. Mais alguma dúvida? Muito obrigado a todos. Nada de beijinho, nada de aperto de mão nos próximos dias. Vamos evitar isso, que isso é importante. Uma pergunta ali, secretário. Licença. Precisa, claro que precisa, lógico. Muito bem, então a coletiva está terminando aqui. Todas as orientações, as aulas a partir de amanhã estão suspensas em todo o estado, tá? Todo o estado, município, escola do privada, faculdade federal, enfim, todas as aulas de todos os segmentos estão suspensas no estado. O governo do estado vai elaborar ainda já elaborou um decreto com todas as medidas de prevenção para o coronavírus. Portanto, essa questão aí das aulas está aqui. O secretário acabou de nos falar, o secretário de Educação acabou de confirmar o que você lê no título dessa nossa live. Então, todas as aulas estão suspensas a partir de amanhã, tá bom? Saúde. Mas o ideal é que eles não cheguem até essas unidades de saúde. Daí alguns municípios já estão desenvolvendo o Disque Corona Municipal, que é um serviço que vai funcionar ou que já está funcionando em alguns municípios, né? De segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 14 às 18 horas, e nos sábados, de 8 ao meio-dia, uma pessoa devidamente capacitada para atender a população do seu município. Alguns municípios já se adiantaram e montaram a sua força municipal do SUS. E a força municipal do SUS nada mais é do que uma equipe de profissionais de saúde, determinada pelos secretários municipais de saúde, para visitar essas pessoas que ligarem para esse serviço, né? Para que essas pessoas possam ser notificadas, possam ser orientadas, e essas pessoas não se dirijam às unidades de saúde, né, para que esse vírus ele não se dissemine cada vez mais, né, principalmente dentro das unidades que, mesmo com o coronavírus, ainda estão lotadas. Deixa eu só falar uma coisinha. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu acho que é interessante, um apelo para a população. A gente pede o apoio da população
no sentido de seguir algumas recomendações que a gente faz. Por exemplo, visitas a hospitais, tentar diminuir, porque olha só, o paciente está lá dentro internado, se a gente aqui fora, por acaso, alguém pegue o vírus e leve para dentro do hospital, isso é um problema lá dentro. Então, diminuir a quantidade de visitantes aos pacientes internados, diminuir o tempo de visita, a gente vai pedir isso, não é uma obrigação, ninguém está mandando, ninguém está determinando, mas a gente está orientando. Nos presídios a mesma coisa, imagina alguém daqui de fora leva o vírus lá dentro do presídio, eles ficam fechados, confinados ali, centenas de pessoas, então risco de catástrofe muito grande. Então esse fluxo, essa movimentação de pessoas, visita ao hospital, visita a presídio, visita a lares de idosos, lar do ancião, evita ir lá visitar. O idosinho está lá, porque às vezes, o que acontece? Crianças podem ter quadros muito simples do coronavírus, podem muitas vezes apresentar pouquíssimos ou nenhum sintoma. Às vezes o narizinho escorreu um pouquinho e a criança está com coronavírus. Mas é quando ela não adoece tanto a criança, mas quando ela vai lá e visita o vovô, visita a vovó, vai lá no asilo visitar alguém, ela repassa a doença, ela transmite o vírus e aquelas pessoas podem desenvolver uma forma grave da doença e morrerem. Então vamos tentar seguir as recomendações que a Secretaria de Estado da Saúde está passando, por mais que vai restringir. Eu queria tanto ir visitar meu vovozinho. Bacana, vamos esperar um pouquinho, vamos dar uma segurada. Eu queria tanto ir visitar um preso lá na cadeia, que é meu parente, é meu amigo, é conhecido. Segura um pouco, nesse momento não é a hora. A gente pode estar levando a infecção para essas pessoas e desencadear alguma coisa grave. Por mais que a pessoa que está indo visitar nem esteja doente ainda, mas pode já estar com o vírus e transmitindo antes de apresentar sinais e sintomas. Então é extremamente importante, eu queria pedir à população rondoniense que nos ajude. Nós não temos casos ainda confirmados em Rondônia, mas nós estamos lutando para não ter, e caso tenhamos, que não se dissemine com muita facilidade, que não dissemine para muitas pessoas, que não causem casos graves e mortes. Então, por favor, população de Rondônia, povo do nosso querido estado de Rondônia, de todos os municípios, contribuam com a gente, sigam as orientações, as recomendações, porque nós só conseguiremos vencer isso se formos juntos. Juntos seremos fortes. Sozinhos, nem nós da Secretaria de Estado da Saúde, ou do governo, ou a população consegue vencer. Mas se todo mundo estiver imbuído dos mesmos pensamentos, trabalharmos juntos, a chance do vírus disseminar, a chance de termos complicações acaba diminuindo bastante. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Só uma pergunta. O vírus é na pessoa que está com o coronavírus. Ele tem um prazo, depois ele tratado, ele tem um prazo de quanto tempo para determinar que a pessoa não tem mais? Ela não vai mais contaminar outra pessoa. Como o vírus como esse vírus novo é um vírus muito novo, os estudos estão acontecendo ainda, as coisas têm mudado. O período de quarentena já mudou, mas geralmente, depois do último dia de sinal e sintoma dessa pessoa, mais 12 a 14 dias, geralmente não tem tanto problema. Geralmente está curado. 12 a 14 dias depois que cessa o último sintoma. Hoje não teve mais tosse, não teve espirro, o nariz não escorreu, não teve febre, não teve mais nada. Dali em diante, mais 12 a 14 dias. Tá? Mas isso pode mudar? Pode, porque daqui a pouco alguém na Itália pode falar assim, olha, depois de 15 dias ou 18 dias, você transmitiu ainda. Pior, é isso. Pronto, então agora acabou mesmo a coletiva aqui, né? Então todo mundo satisfeito com as informações do secretário. E olha, a você que nos acompanhou até este momento,